Nós vamos compartilhar. Nós vamos sentar na mesa, nós vamos comer do pão, vamos beber do vinho, nós vamos viver unidade com nossos irmãos, compartilhar e viver as mesmas coisas, porque nós amamos a presença. Nós amamos o Senhor e nós queremos estar onde Ele está. Sim, nós não vamos fazer aquilo que vem de nós mesmos. Nós não vamos nos mover aquilo que nós acreditamos que nós estamos fazendo certo. Não, nós vamos nos mover naquilo que o Espírito diz à igreja. Aquilo que o Espírito está nos conduzindo. E hoje eu estou muito empolgado, porque nós estamos dando início aqui a uma jornada de mensagens, né? Porque toda vez que vira um mês, nós compartilhamos de uma série de mensagens. São 4 mensagens, e a série de mensagens desse mês é incrível, que diz sobre o seguinte tema: paternidade de Deus. É um assunto incrível, é um assunto maravilhoso, e eu digo mais, é um assunto pontual para esse tempo, porque nunca se viu tanto uma geração sofrer de paternidade. Nunca se viu tanto uma geração confusa em sua identidade. Nunca se viu tanto uma geração perdida, sem direção, sem destino, sem uma palavra dos pais. E eu acho muito incrível esse tema, falar sobre a paternidade de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, diante daquilo que o Senhor tem inspirado o nosso coração, diante daquilo que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Eu queria convidar você a abrir comigo, primeira epístola de João. Está quase no final da Bíblia lá já, você vai encontrar. É tão curtinho esse livro, mas é maravilhoso. Ele é riquíssimo. Ele é grande e rico da palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Olha que incrível, olha como é grande o nosso Deus. O que nos diz aqui, olha? Veja que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu quero, de uma forma expositiva, comentar sobre esse texto. E se a gente ler com muito detalhe, nós vamos perceber, veja quão grande o amor, veja que grande o amor o Pai tem concedido. Olha a grandeza do amor de Deus com nós, filhos, porque as Escrituras, João escreve que nós somos filhos de Deus, né? E Deus, com seu grande amor, Ele decide enviar um homem, para que, através da vida desse homem chamado Jesus, nós fôssemos remidos dos pecados. A gente pudesse ter acesso a Deus. A gente pudesse ser livres de nós mesmos e libertos do poder das trevas. E por causa de Jesus nós fomos transportados para o reino do amado Filho. E por causa dele, nós temos acesso a essa filiação, a paternidade de Deus. Por causa dele, Jesus, nós somos chamados de filhos. Incrível que o texto fala, ainda não manifestou o que seremos. Não manifestou o que? Nós seremos o que? Não, o que não manifestou? Não manifestou o que nós seremos quando nós fomos levados a um lugar de glória, diante dele. Quando a gente vê Ele, nós haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós seremos sarados. A orfandade, ela vai ser resolvida. Nossa identidade que foi deturpada, que foi desconstruída, ela vai ser reconstruída. Porque não se manifestou ainda, mas chegará aquele dia, queridos. Vai chegar o dia que nós veremos o Rei, que nós sentaremos na mesa de Deus, comeremos e bebemos com Ele.
Sim, na mesa do Pai, na mesa de Deus, e seremos semelhantes a Ele. E ser semelhante a Deus, cara, é a gente olhar para Ele e ver que Deus não tem feridas, e ver que Deus é um Deus que Ele é livre, é um Deus que é resolvido, e nós seremos como Ele. Nós não sofreremos mais de orfandade, nós não sofreremos mais de feridas que vêm empurrando dias após dias, dias e anos. Porque haveremos de ser como Ele, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E ver como Deus é se tornar como Ele é. E aprender sobre a paternidade de Deus, querido, é mergulhar em um dos seus maiores reveladores do seu amor. A Bíblia apresenta um Deus não apenas como um criador e senhor, alguém que foi lá e criou a terra e o mundo e falou, olha, agora vai ser assim. Mas de um Deus Pai, de um Deus que nunca abandona. Será que você pode pegar isso no seu espírito? De um Deus Pai. Não de um Senhor que está sentado em uma poltrona lá do céu e dizendo que é assim, vai ser assim. Não, mas é de um Deus Pai. É um Deus que criou, é um Deus que disse, haja luz, sim, que haja a separação das águas, que haja peixe no mar, haja ave nos céus, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, mas de um Deus Pai, onde o governo, onde o domínio está sobre ele. E compreendendo que é um Deus Pai que não nos abandona, que está próximo de nós e que cuida, que se relaciona com nós. E é incrível, quando nós estamos em apuros, quando nós estamos desesperados, o que a nossa oração é? Como que é a nossa oração? Meu Deus e meu Pai. Pai, responde minha oração. Porque nós temos essa máxima convicção dentro de nós, que nós temos um Deus que é Pai. Nós somos um Deus que cuida de nós. Não é verdade? As nossas orações, Pai, eu levanto aqui agora o seu nome, porque eu creio em Ti. Pai, sabe, aconteceu tal situação. Porque isso grita dentro de nós, queridos. Isso, ele se manifesta em nós, porque nós sabemos que nós temos um Pai. E aconteça o que for, nós sabemos que Ele está lá. Quando nós estamos vivendo diante de angústia e aflições, de medo, de uma confusão na mente de para onde ir, primeira coisa que a gente faz, Pai, olha, abre minha mente. Deus, eu preciso do Senhor. Porque nós sabemos que é o Pai que dá destino. Nós sabemos que é o Pai que aponta o caminho. Nós sabemos que é o Pai que fala, olha, é por aqui. Nós sabemos que é nele que nós encontramos aquilo que nós buscamos desesperadamente. Mas como que a gente tem acesso ao Pai? Porque, olha o que João fala, nós somos chamados de filhos, seu grande amor nos alcançou. Como que nós temos acesso a este lugar? Como nós temos a plena certeza de que temos um Pai? Como nós temos a plena certeza de que o Pai vai nos atender, que nossas orações vão chegar até Ele? Por meio do Filho. Só tem esse caminho. Nós não temos plano B. Nós não temos plano C, nós só temos um plano A. E o plano A é Jesus. É Jesus, é só por meio dele. Nós só conseguimos ter acesso aos atributos da paternidade de Deus quando estamos nele. E todas as coisas que a gente fizer, que apontar para Jesus, automaticamente você aponta para o Pai. É por meio de Jesus. Se você faz coisas aqui que aponta para o Filho, você aponta para o Pai. E a nossa vida precisa ser essa, uma vida que aponta para o Filho e o Filho aponta para o Pai. Nós só somos filhos de Deus por causa de Jesus, por causa da cruz, por causa da remissão dos pecados. Só temos acesso por causa dele. E olha o que diz Jesus, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém consegue ir ao Pai
senão por mim. Então, se a gente tentar dar um jeitinho, uma voltinha aqui, vou fazer assim, eu vou me mover para cá, vou me mover para lá. Não é. É através do Filho. É por causa dele, é por ele, é para ele. São todas as coisas. É através do Filho. Por meio de Jesus, nós recebemos um novo nome. Nós recebemos uma identidade e um Pai que se move. E um Pai que se move. E é um Pai que se move diferente do nosso Pai aqui na terra. Diferente do nosso Pai. Jesus abriu o caminho. E através do sacrifício na cruz. Nós precisamos compreender que isso está acessível a nós. Nós precisamos entender que nem todos receberam. Mas você não. Você aceitou a mensagem do Evangelho. Você concordou com Jesus e disse: Pai, é por ti mesmo. O Senhor disse que o Senhor era o caminho, a verdade, e eu concordo com tudo isso. Porque toda vez que nós concordamos com quem Ele é, nós estamos adorando a Ele, nós estamos declarando que sim, Pai. Porque a nossa adoração é a resposta de quem Ele é. Se você está aqui adorando ao Senhor, se você está levantando as suas mãos e declarando o nome dEle, você está concordando com Ele. E concordar com Ele é também dizer Pai, é dizer Jesus, por causa de você eu tenho um Pai. Por causa do Senhor, o Senhor subiu na cruz, o sacrifício me deu acesso à paternidade de Deus. Jesus veio para o que era seu. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, Jesus veio porque era seu, nem todos receberam, mas os que receberam, deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então está mais do que claro que é por causa do Filho, está mais do que claro que é por causa de Jesus, é por causa dele. Então toda vez que você olha para o Filho, Jesus, o Filho aponta para o Pai. Então assim, nós precisamos fazer isso com nossos filhos. Os filhos vão olhar para nós. Minha filha, ela olha para mim, né? Minha filha tem 7 anos. Ela olha para mim, porque ela tem 7 anos, e está sendo criado dentro do coração dela uma cultura. Tudo está sendo criado agora. Nós estamos alimentando ela com a palavra de Deus, com oração, com a vida, correções, e vai instruindo. E ela olha para mim como pai, porque ela me vê. E nós como pai apontamos para quem? Para o Filho. E o Filho, Jesus, é quem aponta para Deus. Esse é o nosso papel como pai. Esse é o nosso papel como os filhos de Deus. Os nossos filhos compreender que, cara, eu preciso olhar para Jesus. Porque é só por Ele, o caminho é só Ele. Não é por coisas, não é por pessoas, não é com jeitinho, não é lugares. Eu estou assim, eu vou resolver um problema, eu vou falar com fulano porque ele... Não, é somente nele. E a gente encontra muitas vezes homens e mulheres, adolescentes principalmente, que estão perdidos, cara. Estão perdidos, estão órfãos de pais vivos. Estão com a identidade assim totalmente desestruturada. Porque eles não olharam para o Filho. Eles não olharam para Jesus. Sim, é uma ferida. E essa ferida só é sarada quando nós olhamos para Ele. Porque talvez essa criança que hoje cresceu e se perdeu, ela não teve alguém que fizesse olhar para Jesus. Não teve alguém que fala: filho, olha para Jesus, o caminho é esse. Não liberou uma palavra, não liberou um destino. Então toda vez que nós confessamos o nome de Jesus, nós ganhamos um prêmio. E o prêmio é a paternidade de Deus. Vocês já confessaram o nome de Jesus? Alguém nunca fez isso aqui?
Nós já fizemos isso. Então nós ganhamos um prêmio. Nós ganhamos a salvação. Nós fomos livres. E ganhamos um Pai. Um Pai que não nos abandona. E confessar o nome de Jesus é receber cura, libertação e um Pai. Vocês estão aí? Vocês estão felizes? Só existe um caminho para você ser curado e compreender um Deus Pai, conhecendo Jesus. Sabe o que um pai faz? O pai aqui, da nossa terra, da terra, ele dá destino. Ele dá segurança. Ele dá uma palavra. Ele toca. Ele beija. Ele abraça. O pai, ele não é só uma ordem. O pai faz todas essas coisas. E a palavra do pai, ele é sobrenatural. E quando uma criança, alguém deixa de receber essas coisas, ela cresce com algumas desfuncionalidades. E essas desfuncionalidades refletem até o dia de hoje. Se a gente foi órfão na infância, até os dias de hoje, se ela não foi resolvida, nós carregamos as marcas disso. Nós carregamos as dores da ausência de uma paternidade. Nós carregamos ela enquanto a gente não resolver. Enquanto a gente não olhar para Jesus e compreender, cara, eu preciso olhar para Jesus todas as vezes. Se eu estou com crise de identidade, eu preciso olhar para Jesus. Se o meu pai, ele não fez isso e tal, eu preciso olhar para Jesus. Porque olhar para Jesus, eu vou receber a paternidade de Deus. Se eu preciso de uma direção, cara, e meu pai não está lá para me dar essa direção, eu preciso olhar para Jesus. Vou contar uma experiência para vocês. Tem um amigo, ele me contou uma vez. Ele falou, Davidson, uma vez eu estava no quintal da minha casa e tinha uma torneira. E ele começou, ele abriu essa torneira e ele foi abrir a água. E ele foi abrindo, abriu demais essa torneira. Acabou que a água subiu para cima e saiu para baixo, a tampinha da torneira voou. E ele ficou desesperado. Sabe aquela torneira quando você desenrosca muito, ela sobe tudo? Subiu para cima com água, saiu para... Foi uma loucura no quintal. Olha como é simples. Uma bobeira para nós, mas para uma criança não. E ele fica desesperado, correndo para lá e para cá. O que ele vai fazer? Ele começa a chorar. Ele procurou o pai dele. Cadê o pai dele? Ele não tinha pai. Ele nasceu, o pai dele faleceu quando ele era bebê. E aquilo que gerou um trauma no coração dele tão grande. Porque se ele tivesse um pai, o pai ia lá, colocar a tampinha de novo de volta, enroscar e a água ia parar. Só que por ele não ter um pai, aquilo gerou um trauma no coração dele tão grande. Tão grande. E ele cresceu um cara inseguro. Um cara com medo. Um homem que tinha medo de dar passo. Um homem que tinha medo de assumir compromissos. Porque o medo que carregava no coração dele é: e se a tampinha voar novamente? O que eu vou fazer? Quem vai me socorrer? Cara, eu vou entrar num trabalho aqui, eu vou fechar esse trabalho, mas se a tampinha voar naquele lugar de novo, quem vai me socorrer? Porque ele não tinha um pai. Mas a partir do momento, ele me conta isso, que ele olha para Deus, que ele olha para Jesus, ele entrega a vida dele totalmente para Jesus, cara. E ele começa a ter uma busca com Jesus, entregar tudo, ele depositar tudo diante de Jesus, aquilo que foi quebrado, aquilo que faltou. Ele recebe um amor de um pai que ele nunca recebeu na vida. E o Senhor, com o seu imenso amor, porque o texto diz: o grande amor de Deus preencheu-lhe de uma forma tão grande, que aquela insegurança, o medo de um pai não ir lá resolver, ele recebeu de Deus. Porque os nossos pais aqui, eles vão faltar em nós. Os nossos pais não vão conseguir preencher aquilo que nós queremos. Alguns, eles vão tentar de alguma forma ali, sabe? Eu corro desesperado para ser o melhor pai na vida da minha filha, para ela não sofrer de orfandade, de identidade. Mas, cara, eu sempre olho para minha filha e digo: cara, olha para Jesus.
Olhe para ele, filha. Faz assim e tal. Porque nós, pai, nós não damos conta de governar uma casa, de governar a mente dos nossos filhos somente com aquilo que nós acreditamos, mas com a mente de Cristo nós guiamos sim. Nós guiamos sim. E aquela tampinha que voou, ela voou. E aí você vai gritar: Deus, eu sou filho. Eu sou filho, e por ser filho eu sei que o Senhor está lá. Coloca de volta a tampinha, pai. Olha como isso gera insegurança no coração de alguém que é órfão de pai. De um coração de alguém que olha para o pai e fala: cara, eu estou perdido, eu estou sozinho. Eu estou peregrino aqui na cidade de Vitória, né, Ellen? Eu estou peregrino, meus pais não estão aqui, minha mãe não está aqui. Mas eu estou olhando para o filho todos os dias. E olhar para o filho é olhar para o pai. Olhar para o pai é olhar para o filho. E olhar para o filho, olhar para um Deus que não me abandona, um Deus que está lá. É um Deus que está lá. Pais, famílias, mães, tios, amigos, levante com a mensagem no coração de vocês. Se alguém chegar para você pedindo um conselho, diga: olhe para Cristo. Abra o caminho. Jesus abriu o caminho para nós, sabe? Ele foi lá e abriu o caminho para nos dar acesso. E nós aqui na terra, nós vamos abrir o caminho para alguém. Para que esse alguém olhe para o filho, e quando olhar para o filho, ele olhe para Deus. E a paternidade de Deus vai ser resolvida no coração desses homens e mulheres. O Senhor está gerando algo em nós aqui essa noite. Eu sei que o Senhor está forjando em nós coisas incríveis. E você está fazendo parte disso. 4 coisas que você precisa conhecer sobre o amor de Deus. Sobre a paternidade de Deus. Identidade e pertencimento. Amor incondicional. Correção e disciplina. Cuidado e provisão. São 4 coisas que eu queria compartilhar com você sobre a paternidade de Deus. Quando nós compreendemos que não somos órfãos, que temos um Pai, que Jesus deixou o Espírito Consolador, ok? Jesus deixou o Espírito Consolador, que não vai apenas nos consolar nosso coração, mas nos livrar da orfandade e afirmar nossa identidade de filho. Algumas coisas acontecem aqui. Quando a gente compreende essas coisas, nós também entendemos que a nossa identidade está nele. Uma vida com identidade nos dá direção, queridos. Uma vida com identidade nos dá segurança, nos dá confiança. Porque é muito ruim a gente caminhar sem identidade. É muito ruim a gente caminhar assim perdido. É muito ruim a gente caminhar, tipo, cara, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, e amanhã? Cara, eu estou com um projeto para fazer. Meu Deus, será que eu faço ou não faço? Quem sou eu? Eu estou trabalhando em tal lugar, mas eu estou perdido nesse lugar. Mas quando a gente tem identidade e certeza de uma palavra, daquilo que Deus disse sobre nós, porque quem diz sobre nós é Ele. Nós caminhamos diferente. Nós caminhamos com sentimento de pertencimento. Cara, eu pertenço a um reino vindouro, a um reino que é para sempre. E um Pai que me ama eternamente. Porque caminhar com identidade é caminhar com a palavra. Caminhar com identidade, queridos, é caminhar com a palavra de um Pai que disse. Caminhar com identidade é caminhar com a palavra de um Deus que falou: olha, você é filho, você não é órfão, você tem um Pai. E eu te amei primeiro. Caminhar com identidade é isso. É a gente olhar para os desafios da vida e dizer: epa, calma aí. Eu tenho um Pai, mano. Eu tenho um Pai, eu não estou perdido não. E a gente só resolve isso dentro de nós se nós dizer: sim, eu quero. Só depende de nós. Não são os homens que resolvem isso dentro de nós. É Ele. É Ele. Eu sei, você pode buscar ajuda, você deve procurar ajuda. Graças a Deus nós temos diversas ferramentas e profissionais que receberam
de Deus mesmo, sabe? Para cuidar da igreja. Precisa ir no psicólogo, vá no psicólogo. Mas a nossa dependência não está nos homens, está nele. Está nele. E nós vamos se apegar a ele. Nós vamos caminhar nele, porque caminhar com a identidade é caminhar com a palavra. E se você tem uma palavra, caminha sobre ela. Caminha sobre ela e não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, permaneça no que diz as Escrituras. Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, o Pai nos amou. E as nossas feridas serão saradas. As nossas feridas serão saradas. O amor que vem de Deus ninguém consegue dar, nem o pai, nem o esposo, nem um amigo consegue derramar sobre você, mas Ele sim, com amor e justiça, e jamais falhará contigo. E sabia que muitas vezes não conseguimos ver Deus como Pai, porque tem questões que precisamos resolver com o nosso Pai aqui. Muitas vezes a gente olha para Deus e não consegue olhar para Deus como Pai, porque nós não resolvemos com o nosso Pai aqui na terra. Nós não resolvemos com nossos pais dentro de casa. A gente não vai conseguir mesmo olhar para Deus como Pai, porque se alguém que nós vemos, nós não conseguimos receber, imagina de Deus que você não vê. Mas se você receber o amor de Deus, você precisa liberar o seu Pai. Se você tem um coração ferido com seu pai, você precisa liberar seu pai. Libera ele. Perdoa ele. Perdoa seu pai se ele te feriu. Abrace ele se ele não te abraçou. Exerça misericórdia se ele não exerceu misericórdia com você. E aí sua vida vai voar, sua vida vai decolar, porque você liberou. E liberar perdão é isso. Você recebeu o amor de Deus um dia, então libera. Você foi salvo pela cruz, então libera. Para que você cresça. Para que você cresça, para que você voe. Você vai voar como flecha inflamada. E uma flecha que é lançada uma vez, ela não volta mais. Você vai ser lançado como flecha incendiada, com o coração inflamado, com a sua orfandade resolvida, o coração ferido, sarado. Porque pessoas curam, mas pessoas ferem, mas pessoas também curam. E você vai se levantar com um coração sarado, como homem e mulher de Deus e boca de Deus, e vai liberar cura sobre pessoas. Olha, em nome de Jesus você é curado, cara. Porque um dia eu fui ferido na paternidade, eu recebi cura porque eu olhei para o filho, e olhar para o filho me tornou alguém saudável, sarado em nome dele. Porque se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. E é você, sou eu. O papel do nosso pai era converter o coração dos filhos. Mas se ele não converteu, não tem problema, você vai converter o coração dos pais. Mas libera ele primeiro. Abrace e diga: Pai, eu te amo. Eu libero você em nome de Jesus. Tem um amigo que ele tem uma canção muito linda. Esse amigo tem uma canção linda assim. Olha o que diz a canção dele. Ele canta assim, ó. Um coração de um pai que nunca teve um pai e não sabe ser pai. Pega esse aqui. Um coração de um pai que nunca teve um pai e não soube ser pai. É um coração de alguém que quer fazer o bem, mas não aprendeu. Isso aqui é rico demais, cara. Isso é profundo. Às vezes o nosso pai, ele não teve um pai. Ele tem um coração de um pai, mas por ele não ter um pai presente, um pai que protegesse, ele também não soube ser pai em nossas vidas. É um coração de alguém que quer fazer o bem, mas não aprendeu. Não aprendeu. Então, se os pais não converterem o coração dos filhos, você vai. Você vai.
Diga assim: eu vou. Está fraco, diga: eu vou. Nós iremos. Nós iremos, sim, sim. Porque nós somos alcançados pela graça. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Ei, Jesus lindo. Jesus lindo, grandioso, formoso. Foi por causa de você, Pai, que nós somos redimidos. E a segunda coisa que eu queria falar com você que hoje é sobre o amor incondicional. É diferente do amor humano. Não é um amor limitado. O amor de Deus, ele é um amor ilimitado, ele não é falho. O amor de Deus, ele é perfeito, é completo, ele é pleno. Ele é pleno. Nós encontramos o amor de Deus lá em Jeremias, diz: com amor eterno eu te amei. Isso nos ensina que o amor de Deus, isso nos ensina que o valor não está no que fazemos, mas em quem nós somos nele. Em quem nós somos nele. Esse é o amor de Deus. Quem que você é em Deus? Quem que você é nele? Vamos lá, quem você é nele? Porque não é o que você está fazendo, não é sua voz bonita que canta, não é sua musicalidade, não é que você vai e prega o evangelho, não, mas é quem você é. O Pai quer você, o Pai te quer. Esse é o amor de Deus. Isso nos ensina que o valor não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Esse é o amor de Deus. E a terceira, correção e disciplina de Deus. A paternidade divina inclui disciplina, não para destruir a gente, mas para formar em nós caráter. Para formar em nós caráter. Olha que incrível. Assim aprendemos que a correção é a expressão do amor, não da rejeição. Um pai, ele, com a sua palavra, com o seu toque, com a sua correção, com a disciplina, ele forma em nós caráter. Se você não dá destino para uma criança, se você não recebeu, existe uma grande probabilidade de você crescer uma criança complicada, crescer um homem complicado. Um homem que não tem disciplina com nada, um homem que é perdidão, doidão, um homem que procrastina tudo que faz. Você começa a fazer uma coisa, você para no meio do caminho aqui. Você fala: olha, segunda-feira eu vou fazer isso, na terça eu faço aquilo, no final das contas você não fez nada, porque você não recebeu do seu pai. Você não recebeu correção. Você não recebeu um destino. E probabilidade altíssima, alguns são salvos assim, cara, pela misericórdia. Mas a probabilidade de você crescer um homem assim, sem caráter, sem uma palavra verdadeira, porque você não recebeu a correção de um pai. E a correção de um pai é para formar isso em nós, é para formar isso em você, seus filhos. Observa se não é isso. Os nossos filhos, se a gente deixar de qualquer jeito, como é que ele vai crescer? Se ele vai lá, pega e jogou um brinquedo no chão e você não fala nada, você não corrige, como que ele vai crescer? Quando criança, você pega a criança no colo, de 6 mesinhos, 5 meses, 8 meses, ela já começa a ter o costume de pegar em você, puxar seu cabelo. Você tem que dar o primeiro bregãozinho e falar: olha, não puxa. Minha filha, eu lembro dela, começava com 1 aninho, botava no colo e no meio da cara, um tapão. Como que a criança me dá um tapa na cara e eu não falo nada? Na proporção daquilo que ela dá conta. Filha, você não pode fazer isso. Com amor. Essa é a disciplina do pai. O pai olha para a criança com amor e disciplina. Não pode fazer isso. Essa é a disciplina de Deus. E às vezes acontece coisas na nossa vida e tal, e Deus está nos disciplinando, está nos corrigindo, está nos dando direção, para gerar em nós um homem de caráter, um homem de estatura perfeita, com o caráter de Deus, porque nós vamos nos tornar semelhante a Ele. Mas essa jornada começa aqui agora. A jornada de se tornar semelhante a Ele começou aqui. Começa aqui, não vai começar lá no céu não. Começa aqui, de formar um homem com caráter. Um homem que tem palavra, um homem que não procrastina a vida, não. Um homem que diz: olha, assim, sim ou não, não, o que passa disso é do diabo. Mas com o coração e o caráter de Deus. E a quarta e última, para mim fechar essa mensagem.
Falta ainda 2 horas para a gente terminar essa pregação de hoje. Amém? Esse amém está meio fraco, eu estou sentindo. Então tá, já que é amém, eu vou pregar umas 4 horas logo. Aí meia-noite a gente vai embora. E o cuidado e provisão de Deus. Olha que incrível. Eu falei aqui sobre 4. Vou voltar aqui. 4 coisas que nós precisamos conhecer sobre a paternidade de Deus: identidade e pertencimento, amor incondicional, correção e disciplina, e cuidado e provisão de Deus. Olha que poderoso, olha que doçura. Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Não é verdade? Eu queria uma Bíblia, que eu acabei esquecendo minha Bíblia, você acredita? Cadê aquela Bíblia lá? Tem 2? Vamos abrir comigo aqui, Mateus capítulo 6, versículo 8. Pode. Mateus 6. Olha o que está escrito, Mateus 6, versículo 8. Eu queria ler com vocês. Rapaz, eu esqueci minha Bíblia, depois vocês vão entender por quê. Essa Bíblia aqui é de alguém que vai pregar semana que vem aqui, tá? Vai pregar. Ó. Em Mateus capítulo 6, versículo 8. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão nem ao... Estou no lugar certo? Estou no Marcos, meu Deus. Estou lendo Marcos. Eu comecei a ler aqui e está diferente. Mateus 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, ore assim. Olha que incrível. Pai nosso que estás no céu. O Pai é nosso. O pão é nosso. A mesa é nossa. O Pai é seu, o Pai é meu, e Ele é santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque se o Pai, Ele cuida e dá provisão, Pai, seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe antes mesmo de eu pedir. Isso é o que Jesus disse. Sabe o que diz Salmos 139? Lá em Salmos 139 diz o seguinte, olha: antes mesmo que a palavra venha à minha língua, o Senhor conhece todas elas. Antes de eu pensar, antes que a palavra passe pela minha boca, o Senhor conhece todas elas. Antes da fundação do mundo, o Senhor já me deu um nome, uma identidade. Sabe por que acho que Ele fez isso, querido? Porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai, isso nos ensina a confiar e descansar, sabendo que Ele supre nossas necessidades, sabendo que Ele supre todas as coisas. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que você colocasse de pé e começasse a falar com Jesus. Fale com Jesus, diga: olha, Jesus, a Bíblia diz que se eu olhar para o Senhor, eu estou olhando para Ti, Pai. Então, se você olhar para Jesus, você vai olhar para Ele, para um Deus Pai. Então, feche os seus olhos e comece você aí onde você está. Fale com Jesus: olha, eu preciso do amor de um pai. Eu preciso desse pai, porque tem coisas em mim que precisam ser resolvidas. Tem coisas em mim que precisam ser resolvidas e só o Senhor vai resolver, Pai. Vamos lá, fale com Ele. Deposite sobre Ele todas as suas aflições e medos.
Sim, Jesus, nós cremos no que diz as Escrituras. Nós cremos naquilo que o Senhor diz, que nós somos chamados de filhos. E por sermos filhos, nós temos um Pai. E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu amor de graça nos atrai à redenção, sua graça. Estamos afogando, e o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E Ele me ama, me ama. Ele me ama, e Ele me ama, me ama. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora e eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração agora. Pai, nós levantamos agora os nossos lábios e dizemos que temos o Senhor, que é o nosso Pai, que nos amou de uma forma infinita. Infinita, Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos amou
através do Filho, e que agora nós com os nossos lábios declaramos que o Jesus através da cruz nos alcançou, e nós dizemos que nós não somos órfãos não, nós não somos órfãos não, porque temos um Pai, porque temos um Pai, um Pai, um Pai. Então espírito de orfandade vão embora agora. Nós não concordamos com a orfandade que tem nos perseguido até o dia de hoje, não. Cante com essa verdade: e Ele me ama. Me ama, Ele me ama, me ama. Sim, Jesus, sim, nós te amamos, Pai.